Irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Daniel, não é? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 3. E parece que esse texto, esse capítulo 3 do livro de Daniel, você pode abrir a sua Bíblia, e ele é a real situação daquilo que nós estamos vivendo hoje. Vivendo fora, vivendo em casa, vivendo no mundo e vivendo na sociedade. O cristianismo ele tem uma missão grandiosa, ou os cristãos têm uma missão grandiosa, que é a de pregar o evangelho em todo o mundo e em toda parte. E isso, geograficamente, é muito difícil, alcançar os povos, as nações, povos não alcançados, pregar em lugares que as pessoas ainda não conhecem Deus. Então você tem que estudar a língua, estudar o original, para chegar lá, falar sobre o Deus verdadeiro, para um povo que conhece outros deuses. Qual seria então o melhor método para alcançar tais pessoas? Seria necessário o meio de comunicação, projetos sociais, cultos modernos com determinados feitos, etc. e tal? O que fazer para pregar o evangelho em terras longínquas ou mesmo para o seu vizinho, que talvez nunca tenha ouvido falar do evangelho da graça de Deus? Como nós podemos fazer isso? Todas as formas de pregar o evangelho, elas são benéficas, mas todas essas formas elas são viáveis e existe algo que jamais poderemos esquecer. A maior pregação que um cristão faz é quando ele tem a sua vida transformada pelo próprio evangelho. Você entende? A maior pregação que um cristão faz é quando ele tem a sua própria vida primeiro transformada pelo evangelho. O silêncio prega por ele. Não precisa ele estar dizendo tais palavras, porque a própria vida dele, a conduta dele vai pregar por ele. Eu convido você a nós lermos esse texto do capítulo de Daniel, o capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 28, e eu volto para expor esse texto sagrado. Daniel capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas num monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Amém? Vamos orar? Senhor, a leitura da tua palavra foi lida. Me ilumina agora, Deus, a expor esse texto, a falar desse tratado, dessa conduta que esses três jovens fizeram e do exemplo que ele é para nós. Essa narrativa linda, Senhor. Ilumina os nossos corações a ouvir e aguardar a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passaram-se 9 anos desde do capítulo 2 para o capítulo 3. A gente passa só uma página, né? Mas passaram-se 9 anos para a gente ler e entender o capítulo 3 da diferença do capítulo 2. Muito tempo, né? E esse episódio, nesse capítulo, em que eu chamo ele de prova de fogo. O título da nossa mensagem nessa noite é Prova de Fogo.
Prova de fogo porque tem aqui uma história, uma narrativa que nos ensina como Deus protege o seu povo e o livra do perigo da morte. Será que nós, irmãos, nos dias atuais, não estamos vivendo numa prova de fogo? Será que muitas vezes nós não somos encurralados a negociar a nossa fé? Será que muitas vezes nos dias atuais nós somos convocados por pessoas para dizer aquilo que nós não somos, para falar aquilo que nós não queremos e muitas vezes para cultuar e adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro? Note que quando você mantém a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, note que o capítulo 3 ele começa dizendo o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de escultura que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, numa província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar todos os satrapas, os prefeitos e governadores e juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos. Versículo 3. Então se ajuntaram todos esses povos aí que ele pediu para que se ajuntasse, porque ele queria que essa estátua, todos povos, línguas e nações fizessem o quê? Adorassem, se curvassem, prestassem culto a ele. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós. Será que hoje nós não estamos passando por isso? Eu estou falando de agora. Eu estou falando de hoje. As pessoas podem beberem, ir ao shopping, fazer qualquer tipo de outra coisa, mas há um decreto do governo estadual, municipal, que você não pode fazer o quê? Adorar a Deus. Não que você não possa adorar, mas que você não possa ir à igreja, que você não possa ir aos templos. E o grande problema disso, é que há muitas pessoas que estão se curvando às ordens de quem? Do governo. Muitos. Note que quando nós chegamos aqui, irmãos, diante disso, às vezes nós somos provados pelas leis dos homens. Às vezes nós não somos provados nem tanto pela nossa fidelidade, mas nós somos provados pela nossa infidelidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a vocês que o grande problema que Deus tinha com o Israel antigo não era com os ímpios. O grande problema que Deus tinha com o Israel antigo era com o povo de Deus, que vez por outra deixava de reconhecer que Deus era Deus. Fecha aspas. Será que hoje nós não estamos vivendo isso? Tem tanta gente dizendo que é crente, mas estão, na verdade, brincando de ser crente. E eu costumo dizer, frase minha, que enquanto você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. As Sagradas Escrituras dizem que ele veio para matar, roubar e destruir. E quanto tem gente hoje que está achando bom, batendo palma e agradecendo porque domingo à noite não vai para a igreja. Que chato é ir na terça-feira para o culto de oração. Os grandes homens de Deus passavam horas de joelhos no culto de oração que para eles pareciam minutos. Hoje é o contrário. A igreja, quando se ajoelha 5 minutos, parece que foi 5 horas. Será que nós não somos provados pela lei dos homens? Primeira lição que tem esse texto aqui, irmãos, é que há uma ordem fora de Deus. Há uma ordem fora da ordem de Deus. Olhe para o versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. Veio uma ordem do governo chamado Nabucodonosor. Todo mundo que está lá tem que se curvar e adorar a estátua. Só que ele não se deu por conta que lá
tinha gente que temia e que servia ao Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que faz as coisas acontecer, o Deus que responde a oração, o Deus que mata e ressuscita, o Deus que é o Iavé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz uma reunião com Ele mesmo e não pergunta a ninguém o que Ele deve fazer ou o que Ele deixa de fazer, porque o seu nome é Iavé, o Deus que é aquele que livra. E Nabucodonosor não se deu conta disso. Mas há uma segunda coisa aqui que nós podemos entender, é que a ordem era para se prostrar. Veja no versículo 5. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Irmãos, como tem crentes, irmãos, que nos dias atuais estão adorando o seu corpo, estão adorando a sua casa, estão adorando qualquer outra coisa, né, o carro. Eu botei lá no grupo hoje é dia de quem? Dia de domingo, é dia de quem? Dia do Senhor. E quanto tem, irmãos, hoje, pessoas que fazem qualquer outra coisa, menos adorar a Deus, menos prestar culto a Deus, menos invocar a Deus, menos dedicar 1 minuto, 1 segundo, sei lá, 2 horas desse domingo para o Senhor. Foi feita uma ordem aqui para que o povo se prostrasse e adorasse a estátua. Assim de crentes hoje que estão vivendo esse momento. Deixam de curvar-se e de adorar-se a Deus. Tem muita gente que hoje está adorando ao seu aparelho de celular. Como é? Como é isso, pastor? Passam horas e horas. Cansa do Instagram, vai para o Facebook, cansa do Facebook, vai pro TikTok, aí cansa do TikTok e volta de novo, e nada de se voltasse para as Escrituras Sagradas. Mas se passar na rua, se for no supermercado, se for em qualquer outro canto, ou então diz que se alguém perguntar, você é crente, diz o quê? Sou. Em nome de Jesus. Mas assim. Mas se você fizer, se você for ousado e disser assim, 5 horas da tarde, se você for ousado e disser assim, você fez a leitura da palavra de Deus hoje aonde? Ah, rapaz, espera aí, né? Vamos orar dentro da Bíblia? Foi feito um decreto para que eles se prostrassem e adorassem. Mas ainda há outra coisa. Alguém se lembra? Não precisa me dizer não. Mas alguém se lembra do primeiro mandamento? Não terás outro Deus. Como tem gente aí com outro Deus? A pergunta do breve catecismo, de número 45, dos nossos símbolos de fé, diz: qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o que é que esse mandamento exige? Esse mandamento exige que nós precisamos conhecer a Deus, precisamos reconhecer que Deus é Deus, e precisamos adorar e glorificar a Deus, adorar a Deus fazendo dele o objeto de nosso desejo e de nosso deleite. Você quer ver uma coisa que os crentes não concordam? Concordam em síntese, mas não concordam na prática. Concordam quando o pastor está conversando com ele, mas quando o pastor dá as costas, discordam. É um versículo da palavra de Deus. Inclusive eu vou dizer e vocês vão completar. O versículo diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão? Na prática, funciona? Funciona não na prática. Os crentes procuram qualquer outra coisa, menos em primeiro lugar, o reino de Deus. Os crentes têm a maior facilidade de desobedecerem à ordem de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus. Parece que é um imã. Parece que as coisas lá fora são mais agradáveis do que viver na presença de Deus. E esse é o mandamento: adorais ao Senhor e só a Ele servirás.
O que é que eu e você, irmãos, estamos fazendo como cristãos? Será que se a gente chegar ao ponto de alguém chegar perto de você e dizer, ou nega Cristo ou morre? E você vai dizer, oxe, eu era crente até ontem, não sou mais não. Eu escutei um pastor, muito tempo atrás, eu era criança, acho que da idade desse menino, 9, 10 anos. Átila Brandão, pastor da Igreja Batista na Bahia. E ele contando na sua pregação, que uma vez, num campo de batalha, no final da Segunda Guerra Mundial, pregaram um homem, ele e seus 5 filhos e sua esposa, temente a Deus, final da Segunda Guerra Mundial. E o nome dele era Hernandes. E perguntaram, e os nazistas chegaram e perguntaram a Hernandes, ou tu nega a esse Deus, ou tu morre. A reescavadeira cavou o buraco, e ele pensou 2 vezes em negar a Deus. A esposa dele pegou no braço dele e gritou, disse, não negas a Deus, Hernandes. Ele olhou para as crianças. O soldado foi lá, pegou a criança mais velha e metralhou, jogou dentro do buraco. Hernandes nega a Deus e nós não matamos os outros. E assim foi com o 4º filho, com o primeiro, com o 2º, com o 3º e até o 5º filho. Depois pegou a esposa e por último, antes dele ser metralhado, ele cantou um hino dizendo, estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, de hoje não desisto, atrás não vuelo mais. Cantando assim, estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, atrás não volto mais. Matou ele, enterrou ele, a mulher e os seus 5 filhos. Será que nós, irmãos, como os cristãos, estamos hoje vivendo dessa forma? Ou por qualquer coisa nós negociamos a fé, vendemos a fé, dizemos que somos, mas na hora H não somos. Negociamos a fé na frente do banco. Outro dia eu presenciei isso, estava na frente do banco, chegou aquela mulher lá, tudo indica que ela era crente, porque não tinha, as vestes pareciam que ela era crente, mas a atitude dela não era de crente, ela queria passar na frente de todo mundo. Há pessoas que estão negociando a sua fé para obterem vantagens. Precisamos reconhecer que Deus é Deus. Sabe qual foi a frase desse moço? 2º ponto da nossa mensagem. A nossa adoração a Deus, ela deve ser inegociável. A nossa devoção a Deus deve ser inegociável. Irmão, domingo, 6 horas da noite, tem um aniversário para a gente ir. Meu amigo, eu já tenho um compromisso marcado com Deus faz tempo. Eu não negocio minha fé. Rapaz, domingo tem isso e aquilo outro para a gente fazer. Meu amigo, eu não negocio minha fé porque eu já tenho um encontro marcado com Deus. Não negocie sua fé. Deus tem plano para você. Deus tem projeto para você. Deus é bênção para você. Olha só o que é que aconteceu. Há sempre atalhos para que alguém venha negociar a fé com você. Olha só o que foi que o rei disse. Preparou a estátua, a música, o saltério e disse, olha, vocês têm que prostrar e adorar. Olhe para o versículo de número 13. Olha o que é que diz o versículo de número 13. O versículo de número 13, ele começa dizendo, então Nabucodonosor, irado e furioso, porque os 3 jovens não adoraram a sua estátua, e aí ele diz que ele, irado e furioso, chama Sedraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei, e o rei, no versículo 14, falou a eles, dizendo, é verdade, ó Sedraque, Mesaque e Abednego, que vocês não serviram ao meu Deus, e nem adorais a imagem que eu levantei? É verdade isso? Vocês não estão me afrontando, não. Vocês não estão achando que vocês estão fazendo algo errado, não. Vamos negociar aqui. Vamos fazer um negócio aqui entre nós. Vocês esquecem esse Deus de vocês. Adora a minha estátua. E eu vou dar uma segunda chance para vocês.
Eu vou tocar a música de novo. Vai ser feita a mesma cerimônia de novo. Olha, a partir do versículo 15. Olha o que é que diz o versículo 15. Agora, pois, estáis disposto. Quando ouvires de novo o som da trombeta, do pífano, da citara, da harpa e do saltério, da gaita, do esfole, vocês vos prostares e adorarem a imagem que fiz? Porém, se vocês não adorarem, se a nossa negociação não tiver um acordo, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Por isso que o tema dessa mensagem, irmão, é a prova de fogo. Às vezes, irmãos, o camarada chega e cospe na nossa cara. Ele dá na gente. Tem gente que chama o crente de safado, de sem vergonha, de ladrão. Vivemos uma vida de crente à prova de fogo. Mas olha só o que foi que esses jovens disseram. No versículo 16, eles respondem ao rei bem calmo, sereno e tranquilo. No versículo 16, ele responde a Sidraque, Mesaque e Abednego, dizendo: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não temos que te responder. Olha a primeira resposta dele. Olha, é o seguinte: a quem nós vamos adorar não te pertence, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. E nós não vamos nos prostrar. Essa estátua aí tem 60 côvados, ela podia ter 120. Amém, irmãos? Tem muita gente, irmãos, negociando a fé. Alguém chega e lhe dá uma oferta maior e ele diz: opa, é agora. E quando essa pessoa dá as costas, aí o negociador diz: olha o crente aí, ó. Olha o irmãozinho aí, ó. Se negociando a fé, irmãos. Eu estava conversando com Daniela hoje na hora do café da manhã e eu estava dizendo a ela: quantos casais negociaram a sua fé para trocarem de marido, a mulher, e vice-versa. E tudo aquilo que você planta um dia você colhe. Lá na frente vem o quê? A conta. Porque negociou a sua fé. E tem um filme com esse título chamado A Prova de Fogo. Se você assistir e não chegar ao final sem chorar, é porque você não tem coração. Já assistiu, gente? A moça, ela vai negociar o seu casamento. Ela vai negociar. E quando ela se dá por conta, ufa, olha aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Nós precisamos, irmãos, como os cristãos, provar aquilo que nós somos. Não importa a denominação que você seja, precisamos dizer que nós servimos a Deus. E o versículo 17, ele diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, queridos? Primeiro lugar, que Deus não é obrigado. Amém? Segundo, ele está dizendo aqui, não depende de mim, mas depende dele. O crente tem que ser totalmente dependente de Deus. Terceiro, ele está dizendo aqui, se Deus nos livrar, amém. E se ele não nos livrar, amém também. Veja o que é que diz o versículo 17. Olhe bem para o texto. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar, que nos livre. Mas no versículo 18 ele diz: se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei. Era mesmo que eu estava vendo ele dizendo assim: fica sabendo tu és dono, tu és rei só do Egito, mas o Deus a que eu sirvo é rei do mundo. É rei da glória, é rei do céu, é rei de tudo. É como se, irmãos, o governo pode fechar as igrejas.
de madeira, de alvenaria, de portão, mas ele não pode fechar o teu coração, nem a tua boca, nem os teus olhos, de você ler a palavra de Deus, de você dobrar os seus joelhos, de você confessar com a sua língua e de você crer com o seu coração que Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Yahvé, o Yamashia, a estrela da manhã, o doce cantor de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e derradeiro, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o Deus poderoso que faz e acontece e que quer a minha e a tua glória somente para Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o doce cantor de Israel, o magistrado entre todos os magistrados, o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Ele é o Rei dos reis, o Salvador. Ele é aquele que pega, sabe? Ele pega uma ordem de lá do Egito que era para matar Moisés. E ele pega Moisés e leva para ser criado pelo autor da matança. Você entende que Deus é esse? Ele pega Moisés, foi decretado a ordem para matar todos os primogênitos. Sabe o que é que Deus faz? Deus pega, salva a vida de Moisés e leva Moisés para ser criado pelo aquele que fez o autor da matança. Isso é o nosso Deus, irmãos. Isso é o nosso Deus. E o ato então acontece. A resposta de quem conhece o seu Deus é essa. Ainda, sabe o que foi que Jó disse? A mulher de Jó olha para Jó no meio da calamidade, no meio da guerra. Jó, em um dia só, leva 10 filhos para o enterro e volta sozinho, sem casa, sem vida, sem saúde. E só sobrou ele e a esposa. E no capítulo 13, no versículo 15 do livro de Jó, Jó diz: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. No capítulo 1 e no versículo 21 do livro de Jó, Jó faz um ato de adoração a Deus. De adoração a Deus. E Jó adora, faz um culto de ação e graça e diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome. Estamos passando dias difíceis, irmãos. Dias escuros, tenebrosos. Só eu e Deus sabe como eu estou pregando aqui hoje. Você viu, Daniel quase não consegue cantar. Mas se nós não confiarmos em Deus, façamos como disse Pedro diante do Mestre Jesus, pregando um sermão pesado, as pessoas começam a ir embora e Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o sermão está pesado demais. Jesus olha para ele e diz: queres ir embora? Vá também. E ele diz uma frase linda, diz: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Sabe a história do Hernani que eu contei? Se Hernani tivesse negado a Cristo, ele tinha morrido e ido para o inferno. Porque ele negava, porque ele tinha negado. E os homens chegavam para ele e diziam: tu não consegue ser fiel nem ao teu Deus, quanto mais a nós. Vai morrer do mesmo jeito. Precisamos, irmãos, ser como Sidraque, Mesaque e Abednego. Ainda que a gente seja lançado à prova de fogo, Deus nos livrará. Ele pode não nos livrar de irmos para a fornalha, mas Ele nos livrará dentro dela. Ele pode não nos livrar de irmos passar uma noite com os leões, mas Ele fecha a boca dos leões. Em quem eu e você temos crido? Em quem eu e você temos cridos? Como não negar a fé? Podemos fechar os olhos aqui um dia e só abrir quando estivermos com o Senhor. Terceiro e último ponto da nossa mensagem, irmãos: há recompensa para quem é fiel a Deus. Nem sempre Deus nos livra do problema, mas na maioria das vezes Ele livra do problema. Quantos dias Lázaro estava morto? 4. A Bíblia diz que ele já cheirava mal. Chega lá Jesus e realiza o milagre. Um dia eu orei ao Senhor
Porque nós somos ingratos. Mas um dia eu orei ao Senhor, eu não sei se você já orou assim. Mas eu já orei ao Senhor um dia e disse: Senhor, por que tu opera milagre na vida dos outros e nunca opera na minha? Eu não sei se você já orou assim, ou se pelo menos você já pensou assim. Isso aconteceu sexta-feira. Será que nós estamos confiando em quem? Quando eu vi a situação de Rei, sexta-feira, Daniele desesperada, leva, chama o carro. Primeira coisa, eu não achei a chave do carro. Leva, corre, cuida, grita. E eu tentando manter a calma. E a única, a coisa que eu tinha que fazer foi o que eu fiz. Que foi o quê? Orar. E Deus fez aquilo que eu não mereço, que nós não merecemos, mas Ele fez, porque Ele é misericordioso. Ele livrou Sidraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, não era porque eles mereciam não, é porque Deus é Deus. É porque Deus é Senhor. A sua palavra não volta vazia. Ele faz isso. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é por causa do pecador, não. É por causa do feito dele ter enviado o seu filho na cruz para morrer por nós. Você quer experimentar o milagre de Deus na tua vida? Seja fiel. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Não negocie. Deus nunca teve compromisso com o mundo. Deus nunca teve compromisso com o mundo. Nunca. Tem uma frase que diz assim: Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Está errado. Porque o pecado só existe por causa do pecador. Sem haver o pecador, não existe pecado. Então, quando Deus odeia o pecado, Deus também está odiando o pecador. A doutrina da justificação é porque eu sou um desgraçado, miserável, que não podia pagar a minha dívida, estava podre, fedendo, igual a Lázaro. Aí chega Jesus e me justifica e diz a todos que estão vendo, diz assim: ele está justificado, está puro, está limpo, porque o meu sangue purifica o homem de todo e qualquer pecado. Para onde iremos nós? Se somente Ele tem a palavra de vida eterna. Para onde? Para onde iremos? Deus não tem compromisso com o mundo, irmão. Deus tem compromisso comigo e com você. Se Ele fez uma promessa a você, essa promessa pode durar 13 anos, como foi com José. Pode durar 20 anos, como foi com Abraão. Pode durar 40 anos, como foi com Moisés. Mas se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta. Ele é o homem de Nazaré. Precisamos confiar, irmão. Precisamos dizer aquilo que nós dizemos que somos crente e provar lá fora. Se não for assim, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Que depois de presenciar o livramento, eu queria dizer uma coisa para você. A partir do texto que nós lemos, por favor, olhe para a sua Bíblia aí, no versículo 28. O próprio rei disse, depois que ele viu. E o que foi que ele viu? Depois que ele viu o livramento. Qual foi o livramento que ele viu? Está no versículo, a partir do versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Tem muita gente que vai se espantar com a tua vitória. O próprio rei se espantou. Quando ele olha para a fornalha, ele tinha lançado quantas pessoas dentro? 3. Mas o próprio rei, ele começa a enxergar uma 4ª pessoa.
E ele mesmo começa a se espantar. E o texto diz que ele tornou e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Quem vai garantir a tua vitória, irmão, não é a tua intelectualidade, não é o grau de estudo que você tem, não é o emprego que você tem, não é a estrutura que você tem. Quem garante a tua vitória é o 4º homem que mora na tua vida. E que mesmo que tu passe pelo vale da sombra da morte, ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Quando você passar pela água, ela não vai te submergir. E quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque o 4º homem vai estar presente na tua vida. O próprio rei se espantou. E ele disse: eu vejo um que é semelhante aos filhos dos homens. No versículo 26 ele diz: então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Ele mesmo foi lá. E ele disse: Sidraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Vai ter gente que quando você não negar a fé vai dizer assim: ei, como é que eu faço para servir ao teu Deus? Ainda hoje de tarde eu estava dizendo a Daniele, de 2017 para cá, irmãos, só tem caído meteoros na nossa família. Mas vocês estão vendo aqui, a gente ainda está de pé. Só tem caído meteoros. Mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior sobre a minha e sobre a tua vida. Não temas. Não temas. Porque as promessas de Deus não falham. Ainda que seja no último instante de sua vida, eu e você, nós não sabemos se a mãe daquele ladrão que estava na cruz fazia parte dos judeus e ele era uma ovelha desgarrada. A gente não sabe se alguém da família dele orou por ele, jejuou por ele, abençoou a vida dele. O importante é que no final da sua vida, a bênção de Deus caiu na vida dele e o próprio Jesus disse: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Bastaram segundos e Deus salvou o homem. Você pode entrar no fogo, perder um filho, sepultar 2, mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Você pode perder sua casa, sua fazenda, seus negócios, como Spafford Herod, aquele que escreveu o hino de número 108 do nosso hinário. Ele perdeu tudo, mas ele disse: eu não perdi a paz de Deus que há no meu coração. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não perca. Depois dele presenciar um milagre, ele disse: bendito é o Deus de vocês. Bendito é o Deus de vocês. O rei Nabucodonosor fala. E ele fez um decreto para que todos os povos, línguas e nações que blasfemassem ao Deus de Sidraque, Mesaque e Abednego fosse castigado. Deixe Deus tomar conta da sua vida. Talvez foi difícil para você chegar aqui hoje. Eu não sei. A semana foi turbulenta. Talvez você tenha passado por um vendaval. Talvez você tenha passado por um dilúvio de preocupações e de tantas e tantas coisas. Mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvir a palavra dele, de que ele é o Senhor da tua vida e que se você lhe entregar o teu caminho a ele, ele vai fazer tudo e vai fazer a tua vida prosperar.
É o que diz o versículo 30. Se você entender que o quarto homem está na tua vida, nos teus negócios, o versículo 30 diz: então o rei fez prosperar. Deixa Deus agir, irmão, na tua vida, no teu casamento, no teu emprego, seja lá qual for a área da tua vida que estiver afetada. Deus é o Senhor de todas as coisas. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz: parece que a gente acha que as coisas fugiram do nosso controle. E desde quando elas estão no seu controle? Tudo está no controle de Deus. E se está no controle de Deus, creia numa coisa: Ele nunca deixou o seu trono vazio. Ele continua, desde que Ele criou o mundo, desde a eternidade, Ele continua sentado no seu trono. Ele é Deus. Ele é assim. Que o quarto homem seja aquele que governe a tua e a minha vida. Amém?